Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, sejam bem-vindos Olá, a mais um episódio. bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Desta vez com um convidado especial, É verdade. que a nossa Inês vai apresentar. Exatamente. Então, no nosso episódio de hoje recebemos uma mulher carismática e assertiva de uma paixão contagiante pelo mundo da educação. Educadora de infância, mediadora de leituras e facilitadora de educação consciente, em 2022 trocou salas de atividades dos colégios pelas salas das casas das famílias que acompanha, tornando-se educadora parental a tempo inteiro. Conjuga parentalidade consciente com a sua paixão pela literatura infantil, contando histórias para grupos de crianças. Atualmente tornou-se também coautora de um livro infantil, Que Estranho. Para nos falar sobre relações de respeito e confiança entre pais e filhos, temos connosco hoje Catarina Pedro. Bem-vinda! Olá, Olá. obrigada, bom dia, que descrição tão boa. Incrível. Nós tentamos. Isto é das minhas estreias, não é? Isto era a Joana sempre que fazia. Muito orgulhosa. Obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Sim, é muito importante para nós termos vários temas, não é? Aqui em mesa e aqui em reflexão. Não sei se queres apresentar ou falar um bocadinho mais sobre ti, se há alguma coisa que gostasses de partilhar. Olha, esta apresentação já foi muito, muito boa, resumida, mas ótima. Sou eu, Catarina Pedro, educadora parental. E é isso, gostei particularmente do que disseste aí, a troca das salas das escolas pela sala da Casa das Famílias, porque de facto é esse trabalho que eu faço. Eu vou à Casa das Famílias e ajudo na educação das crianças, particularmente na parte das estratégias educacionais, que sinto que há aqui uma grande falta nesse contexto, e então é isso que agora faço. Depois ligado também, claro, à literatura, porque os livros infantis são uma fonte muito, muito boa para se transformarem as coisas e as relações entre pais e filhos. É um ponto de partida espetacular e por isso também os incluo aqui na minha vida, e também com a mediação de leitura para as crianças, porque depois há ali este bichinho de ser uma pessoa criativa que gosto de dinamizar e gosto de estar em interação na mesma com as crianças. É muito curioso, eu nunca disse isto, quando fomos para a Covid, de repente todos os educadores passaram a contar histórias nas redes sociais e que foi uma coisa que me enervou muito, porque efetivamente nem toda a gente se pode intitular de contador de histórias. E uma coisa é lermos uma história para um grupo de crianças e outra é dizermos que somos contadores de histórias. E foram poucas as referências na altura que eu fui vendo, e tu eras uma, porque também lançaste no YouTube. Sim. E a forma, não era só a questão de contar a história, é a forma toda, o contexto e como se vivia aquela história. E a grande diferença que eu fazia de ti e de algumas outras pessoas que fazem isso muito bem era a forma como efetivamente nos envolviam naquela históa. E fiquei muito contente depois de perceber que também fazias a mediação de histórias, não contigo, mas já tive a oportunidade de assistir a uma mediação desse género pela Poets and Dragons. Exato. E é muito, muito interessante. Os livros deles também são muito bons, passa publicidade, mas de facto deixo de dizer isto e dizer-te isto, que foste uma das referências e no fundo pensar, ok, pode haver muita coisa na internet que não é ideal, mas pelo menos há algumas pessoas que continuam a fazer as coisas de forma apaixonada e com certeza daquilo que estão a fazer, porque inevitavelmente não somos todos contadores de histórias. Lamento que os educadores pensem isso, mas não sabem. Manter o cuidado, não é? Ter ali o cuidado, sim. Sermos criteriosos. E por norma não me envolvo em coisas que não sinta que vou fazer bem. E tu tens um outro lado, falaste aqui desta questão da criatividade, mas tens ali uma outra visão estética e até cénica da coisa, que eu acho que faz toda a diferença. Sempre ir fazendo isso também, é verdade. Foi muito interessante e foi muito bom manter alguma qualidade nesses tempos. Obrigada. É um trauma que eu tenho. É que de repente começaram a fazer não é? cogumelos. Era a única forma que a pessoa tinha de validar a sua Sim, pois como muitas das escolas viram a escola virtual como vídeos no YouTube a contar histórias e a fazer encenações que nós próprias, espero eu, não façamos aquilo na vida real quando estamos com eles. É complicado. Foi muito assustador. Já que dava no canal da RTP, não é?
Mas na RTP muitas vezes também tinham aulas, pronto, eram aulas. Agora, aquela questão de estarem até a falar para câmaras, sabendo que os miúdos não estão, nem vão reagir no momento, quase aquela coisa, então, estão bem, e davam ali 30 segundos de espera por uma resposta que eles sabiam que não iam Não ouvir. iam ter. Era assustador. E depois a contarem histórias, para já dizerem que é contar histórias, quando há uma diferença entre o ler um livro e contar uma história, não é? E depois a maneira como o fazes, uma coisa é fazeres porque tens que fazer, porque tiveste de dar uma resposta imediata, certo? Também tive que o fazer, mas depois publicares isso para toda a gente e tornares quase isso um exemplo. Eu acho que nós temos mesmo que ser criteriosos, principalmente quando somos formados na área, e tu sabes que eu sou muito crítica destas questões, portanto queria deixar essa nota. E hoje vamos falar de um tema que é, como eu disse agora, a tua profissão a tempo inteiro, não é? Sim. Acumula com aquilo que tu já fazias e sabes, e que nós já falámos aqui, não tenho a certeza se em off, se até mesmo com outros convidados, que é um tema muito pertinente hoje em dia, que tem a ver com a parentalidade consciente, não é? Exatamente, sim. Como é que aconteceu essa transição das salas dela para... Ora, foi uma necessidade que eu senti nas famílias e em mim. Eu era educadora, não é? Já estava com à volta de 10 anos pronto, quando iniciei o percurso na parentalidade não tinha ainda tanto tempo de experiência, mas o que aconteceu foi, eu sentia que de base, em educação, eu não estava a ter recursos para gerir principalmente as questões emocionais das crianças. E então fui à procura e onde encontrei foi mesmo na parentalidade consciente formação para isso, melhor do que em qualquer outra área. Pelo menos foi o que eu encontrei, não é? Há outras pessoas que se calhar encontram em outros currículos e estilos de educação que podem encontrar. Sim. Para mim foi na parentalidade. E então comecei a explorar aquilo e principalmente com a autora do livro Educar com Mindfulness, a Micaela Oven, que foi depois a minha mentora. Eu depois inscrevi-me na formação de parentalidade consciente com ela e fui. E de facto trouxe-me ali recursos incríveis que depois os pais começaram a reparar e começaram a dizer-me: Catarina, então fala-me mais sobre isto e olha, não queres ir lá à casa? Foi mesmo a convite de uma família em particular que eu fui à casa deles e consegui ajudá-los bastante. E quando eu consegui fazer isto foi também, curiosamente, quando houve aquele programa da Super Nanny. Sei. Mas aquilo era terrível, não é? Atenção que não tem nada a ver com o trabalho que eu faço. Sim, houve uma versão portuguesa? Foi quando houve a versão portuguesa? Não, só deu 2 episódios, foi cancelado. Exato, foi logo cancelada. Eu conheci esse programa, mas uma versão, inglesa. Não sei, era inglesa, pronto. Sim, eu também cheguei a ver a versão inglesa, já não tenho a certeza se as estratégias eram ideais ou não. Não era, eu não consegui ver, portanto acredito que não era. Ali a questão das recompensas, tem muito que se lhe diga, não é? E pronto, e acho que até foi isso que logo boicotou esse programa. Mas aquela mãe viu aquilo e depois pegou em mim e quis fazer igual, mas diferente, com outro tipo de qualidade, pelo menos. E pronto, fui lá à casa e de facto houve resultados e eu fiquei tipo, espera, isto se calhar é mesmo aqui uma coisa que as pessoas precisam e que pode ajudar muita gente. Então decidi ingressar e começar um bocadinho a divulgar nas redes sociais essa parte, ir mais para esse lado, junto com as histórias, não é? Porque as pessoas vinham ao meu encontro, olha, esta pessoa conta histórias e é tão engraçada, então vamos ver. E depois, espera, mas ela está a dar dicas de educação, como é que isto funciona? E depois começaram a pedir-me ajuda, mais e mais pessoas, e agora mais ou menos há 2 anos houve aqui necessidade suficiente dos pais para eu poder ingressar para isto a tempo inteiro, a par com o conto de histórias que também continuo a fazer. Sim, e no fundo trazemos este tema porque de facto, e eu tenho falado um bocadinho sobre esta questão da educação, e tu trazes muito esta ideia, há bocadinho falávamos sobre isto, esta diferença entre o que é termos uma educação permissiva ou termos uma educação que seja respeitadora daquilo que é o outro. Sim. Não é? E eu acho que há uma grande, e eu vou sempre falar sobre isto numa perspectiva enquanto educadora, porque é a forma de educação que eu conheço, não é? Com mais miúdos e em sala. Mas sinto exatamente a mesma coisa. Acho que quando eu tomei contacto com este tipo de educação, chamemos-lhe assim, ou com esta metodologia pela disciplina positiva, que era dentro que não é a mesma coisa, mas que foi a partir daí que eu comecei a perceber que havia formas de lidar, o que também me deixa a pensar, porque nós saímos do curso e não termos, pelo menos a mim não teve o impacto que eu achava que devia ter tido, esta questão de lidarmos com os miúdos, tendo em conta esta questão emocional deles e nossa.
nossa. A não é? parte dos comportamentos, não é? Nós Sim, não temos sim. bases Não. para isso. Nós temos a parte toda teórica, nós sabemos gerir um ano letivo inteiro Sim. com base nos interesses deles ou não, porque às vezes também há o outro lado de não ter nada a ver com os interesses, mas gerir em termos de produtividade, falemos assim, e em termos de desenvolvimento académico, nós conseguimos gerir muito bem, mas depois há todo um desenvolvimento emocional e, e a parte da confiança e da segurança destes miúdos, que eu acho que não, pelo menos Sim. na nossa altura, e nós somos exatamente do mesmo ano e da mesma formação, eu acho que não teve tanto impacto, ou se falava, eu não tive muito disponível para isso. Se não se falava, eu acho mesmo que, espero que hoje em dia haja uma abordagem um bocadinho diferente, porque foi o que mudou por completo a forma como eu passei a agir com eles. E, portanto, eu contactei primeiro pela disciplina positiva e depois percebi que o impacto vinha daí, desta questão emocional, por um lado, da forma como eu lido com eles, enquanto crianças, e depois, que é um outro tema, da minha gestão emocional enquanto adulto, para Sim. poder gerir, não é? Exato. E eu acho que a parentalidade traz-nos isso, não é? Parentalidade consciente, e traz-nos essa diferença, que isso não tem a ver com uma questão de permissividade e de uma porta aberta Deixar para tudo. tudo acontecer, Sim, não sim, de sim, todo. sim, sim. Exato, sim. E é curioso porque, de facto, as famílias que vêm mais ter comigo são essas que estão perdidas na parentalidade permissiva, Sim. mais do que aqueles que ainda estão na autoritária, que eu associo muito ao nosso passado, não é? Sim. Que a maioria de nós provavelmente teve uma educação autoritária, Sim. com muitas regras, muitas palmadas, muitos castigos, muita vergonha, para gerir os nossos comportamentos. Sim, sim. Hoje as pessoas querem se afastar disso, mas depois perdem-se na permissiva. E, aliás, quem pratica ainda hoje a autoritária pensa que só existe a permissiva. Exato. É verdade. Então, depois o que eu trago é gestão e recursos para estas pessoas que estão na permissiva mais, porque são as que estão mais abertas a mudar já. Sim. E depois eu ajudo naquele salto para, ok, vamos deixar a permissiva de lado, a autoritária também não é por aí, vamos aqui para uma educação que vai pelo respeito, vai para criar bases em que a criança se sente autoestima, está bem, não é? Está saudável em Sim. termos de autoestima, autoconfiança, e isto de facto é uma forma de educar diferente. Nem é permissivo, nem é autoritário. Exato. É mesmo fora disto. É com respeito, é com responsabilidade, é olhando para o bem-estar da criança e da família, de todos. Sim. Todos têm de estar bem, não é Sim. só uns, são todos. Isso é muito importante, sim. Exato. Sim, porque O colocamos... contexto, não É é? isso, Voltamos é isso. à base do contexto. E temos uma certa tendência a colocar sempre um foco, que é, então, ou é o foco é na criança, porque a criança precisa de ajuda em algum momento e focamos todos, trabalhamos para aquilo, ou então, afinal, a questão não é a criança, são os adultos sobre a criança e só nos focamos sobre os adultos, e há uma relação entre Vocês estas têm duas uma dimensões. perspectiva muito como é que eu hei de dizer? Eu vejo isto de uma forma menos, como é que eu ia dizer? Profissional, Sim, talvez? sim. E então o que eu sinto muitas vezes no comentário ou no diálogo, por exemplo, eu ia dar este exemplo porque há pouco tempo apareceu-me uma senhora lá na farmácia porque queria alguma coisa para que a ajudasse a gerir a criança quando sai da escola até adormecer. Então, era a altura em que ela chegava a casa e que ela tinha muita coisa para fazer e a criança estava a requerer atenção, não é? Vem com aquela Sim, energia claro. do fim do dia e ela queria efetivamente algo medicamentoso que ajudasse a fazer esse controle. E eu expliquei-lhe que não se dá propriamente medicação assim, não é? E que ela teria que então procurar ajuda de uma outra forma que não fosse medicamentosa. Pois. E ela não teve esse acolhimento. Mas o que eu sinto muito é isto, isto tendo em conta o que tu estavas a dizer, que é, parece que a criança, quando tem algum comportamento que, na verdade, a maior parte das vezes a mim me parece ser só criança, né? Tirando aqui completamente à parte todas as questões que precisam de diagnóstico, Sim. eu ouço muito esta expressão que é, há uma senhora que trabalha lá connosco que diz sempre isto: este miúdo está a destabilizar-me, tipo, destabiliza a casa inteira. E eu fico muito a pensar nisto, que é, eu também ouvia muito isto na minha infância, que é do dão comigo em doida, e a pessoa já, nós crescemos a acreditar nesta cena, não é? E crescemos com esta culpa. Parece que na verdade tu tens que te adequar quando há um certo acolhimento para a diferença do comportamento do adulto, mas eu sinto que nos miúdos há uma intransigência muito grande com as diversidades de comportamentos que existem, e eu não tenho uma visão pedagógica como vocês têm. Sim, não é? há isso, e depois as pessoas acham que não podem reconhecer sequer as necessidades das crianças, e o caminho é precisamente esse. As pessoas não percebem E isso. vocês falam aqui de uma perspectiva muito boa, não é? Porque vocês têm muitas bases em pedagogia, mas, por exemplo,
eu acompanhei grupos de miúdos nos escoteiros durante muitos anos. Ok. E eu sinto que, apesar da dinâmica do escotismo ter muito a ver com o jogo, com a atividade e com Uhum. alguma recriação dos conceitos que eu acho que são muito importantes de viver em comunidade, eu acho que nos faltava a nós, não é? Porque quando tu vais crescendo, tu vais começando a pegar nos grupos de idades mais pequenas, falta-nos um bocadinho Ok. isto. Eh, O que- lidar com os comportamentos. sim, e ter disponibilidade para lidar com uma diferença de comportamento gigantesca, não é? Porque são muitos Pois, miúdos. E eu exatamente. também acho que, se calhar, aplicar isso às instituições era uma cena também muito É muito necessário. E lá importante. está, é aquilo que a Inês também dizia antes, que Porque vocês não falam de uma. recebemos muito. Não, Sim. e vocês falam de uma perspectiva pedagógica, ou seja, se tu fosse agora pegar num grupo de miúdos, numa associação, num sítio qualquer, tu tens uma base Sim. que estas pessoas que vêm, a maioria delas não vem da Sim, educação, sim, não sim, é? sim, sim. Sim. E isto é descuidado e socialmente é visto Sim. como faz e acontece. Olha, tudo se cria. Pois, Sim. exato. Vem um Sim. filho Em conto de- comum, e comem quatro. temos formação para conduzir um carro, temos formação para Mas, poder ter uma profissão, mas não temos formação para as pessoas mais importantes da nossa vida, que são as nossas crianças. Sim. Isto ninguém nos forma para isto. E isto acho que é uma falta que há, apesar de eu saber que, não é? Formalizar, isto é um bocadinho formalizar Uhum. o que é ser-se pai ou ser-se mãe. A Sim. intenção não é essa, mas haver um bocadinho mais de preparação faz todo o sentido e é mesmo, e faria toda a diferença na vida de muitas famílias. Sim, e abrir um bocadinho a essa consciência de que, sim, eu acho que durante muito tempo falámos nesta questão de instinto. Depois começámos a perceber que havia tanto pais como mães que não tinham o mesmo tipo de comportamento com os filhos, porque não têm os mesmos instintos, não é? Porque isto não é uma coisa taxativa. É. E eu acho que isso agora devia então fazer-nos caminhar para, se não pode ser uma questão de instinto, então pode ser uma questão de estratégia, de contacto, de Conhecimento. conhecimento, exatamente, com alguém que nos possa ajudar a gerir essa relação. E não é? alguém que já tenha filtrado todo esse conhecimento, não é? Sim. Eu também é isso que, até aquela primeira proposta que eu recebi, foi isso que essa mãe me disse, foi do género, tu já sabes essas coisas todas, tu tiveste aí esses anos todos de estudo, isso Sim. tudo. Traz-me agora assim mais rapidamente, que é para isto poder ser já eficaz. Exato. E foi o que eu acabei por trazer àquela família e pronto, e agora a todas as outras que também influenciam é isso, é este conjunto de conhecimento que é muito vasto, porque isto é uma área muito importante e Sim. muito extensa, não é? Sim. Não é meia dúzia de aprendizagens e já sei tudo sobre educação e como fazer as coisas. E tu falaste aqui de uma coisa que eu às vezes pergunto-me como é que nós chegámos aqui, não é? Porque de facto nós viemos de um lado muito, não devo dizer muito autoritário, mas também de algum desconhecimento e de uma mudança de paradigma em relação à infância, não é? E nós estudámos isso e percebemos isso, que havia, há uma diferença entre quando tinham filhos para servir de mão de obra e de sustento à família, e depois mudamos e a criança passa de facto a ser um ser que precisa de ser cuidados específicos e precisa de ter aqui uma importância, nomeadamente de ter educação e de ter aqui um contexto muito específico. E quando estamos neste caminho, eu acho que, a meu ver, estaríamos agora mais no final desse caminho, parece que ficámos aqui num vazio, como tu dizias, há o lado de facto de quem acredita numa autoridade, mas há um outro lado, que à partida também é quem te procura mais, apesar de estar mais disponível, que entrou neste registro da permissividade, como se há uma educadora que tem o projeto do Calambaca, a Ana, que ela fala muito nesta questão de Conheço, Ana. Ana Lopes Mesquita, e ela fala nesta questão de deixarmos, enquanto educadores, nós não podemos desresponsabilizar-nos do facto de sermos os educadores. Dar voz e ir ao encontro dos interesses não é deixar que eles façam tudo numa sala e nós estamos lá a olhar. E eu na parentalidade sinto a mesma coisa, que é, não é deixar que eles de repente façam tudo e vivam sozinhos connosco lá a ver. É ter uma relação que se estabelece e que é a par, não é? E não Sim. só de deixar fazer ou só de mandar fazer. E eu acho que nós estamos aqui neste vazio de o que é que fazemos agora? Aquela terceira forma de se relacionar com as crianças, porque Sim. existe aquela de que tu falavas há bocadinho, não é? Que é o adulto superior à criança, Sim. ou a criança superior ao adulto. Aqui é o igual valor, também é um dos valores Sim. da parentalidade consciente, que é a criança e eu, adulto, valemos o mesmo. Sim, Então, cada um com a sua bagagem. sim, Então eu, enquanto adulto, já sei o que é que sei que é uma regra social chegarmos a um restaurante e não se gritar. sim, Então eu vou passar esta aprendizagem que eu já tenho à minha criança, eu não Sim. vou deixá-la ser, não vou ser eu permissiva e deixá-la ser ela a líder da relação, quando neste caso eu já tenho aprendizagens e conhecimentos que a podem ajudar a estar sim. bem em comunidade naquele espaço e momento, não é?
Então é isto, mas também depois, em outros momentos, nós, enquanto adulto cuidador, deixarmos que a criança seja ela própria. E se calhar num parque a criança pode gritar, porque é que eu vou estar a ser eu autoritária se a criança num parque, num espaço público onde não está a incomodar ninguém, pode gritar um bocado. Vou deixá-la gritar porque até é uma necessidade que ela tem. Ou correr, não é? Sim. Que depois às vezes aquilo que dizias também há bocadinho, não é? Das pessoas, esta criança, estás a dar comigo em doida, Sim. porque aí estamos a querer ser autoritários, porque a criança não pode estar a satisfazer as suas necessidades do final do dia, que são provavelmente necessidades de conexão com o adulto, de quem esteve separado o dia todo. Porque isto também é novidade, e isto também é uma parte do conhecimento que importa muito trazer às pessoas, que é, há muita coisa que nós hoje exigimos às nossas crianças que, durante a história da humanidade, nunca lhes foram exigidas. Sim, é verdade. E isto é uma novidade na realidade humana. Sim. Uma realidade com 100 anos, como por exemplo as camas partilhadas, Sim. ou não, porque isto foi aí, antigamente não havia casas com o tamanho que as nossas casas hoje em dia têm. Sim. Então quartos exclusivos para as crianças não havia, e a nossa espécie não é uma espécie que tem intuitivamente tendência para se separar, não, a nossa Sim. espécie quer estar junta. Sim. E agora estamos a querer separar os nossos bebés, de repente, pronto, nasceu, já está cá fora, já pode ir Sim, lá sim. para outro quarto. Isto não é bem assim. E fazer disso algo como uma regra, não é? Se não fazes logo é porque não estás a fazer bem, se exato, não estás a fazer bem, se fazes logo corres o risco de estar a ser demasiado exigente Sim. e depois perde-se a vontade e efetivamente aquilo que tu sentes, que é o que é que tu sentes enquanto pai e mãe, o que é que tu sentes enquanto família, o que é que vai ou não resultar, não é? E eu acho que nós estamos muito nestes polos Perdidos. Sim. E há muita informação, não é? Na verdade acaba por haver desinformação, porque Sim. a pessoa lê tudo e não se consegue depois equilibrar no meio de tanta... Porque na verdade são muitos conhecimentos opostos, E não eu acho que é? também tem a ver com o objetivo com que tu vais procurar essa informação, porque eu acho que as pessoas procuram essa informação para resolver um problema no imediato. E há uma coisa que eu acho que a Sim, parentalidade também mas eu tem. também acho que a mulher quando está grávida lê muita coisa, não achas? Eu não sei, confesso. Das amigas, das minhas amigas eu acho que se lê muita coisa e depois eu acho que às vezes é difícil, hoje em dia tu queres estar a par. Sim. Como E queres fazer bem, isto vem Sim. também de um lado de eu quero ser o melhor pai e a melhor mãe, não é? Eu acredito que venha Claro de um que lado daí sim. E eu também. também acho É que sempre bom. antigamente havia uma disponibilidade emocional, mas ao mesmo tempo não era só emocional, porque era na verdade tempo de qualidade, que hoje em dia é difícil ter nesta sociedade tão apressada, não é? Também. Por isso eu acho que depois os fins de dia ou encaixares as necessidades do outro ser humano quando tu estás a tentar, enquanto adulta, né, pagar contas, a Claro. expressar outras necessidades, eu acho que é difícil, acho que depende sempre do contexto ou do panorama da família, não é? Porque Sim. antigamente tu tinhas sempre um dos membros do par, né, dos pais, mais disponível. E hoje em dia isso não acontece Ou assim. ambos, sim. Eu lembro-me, Ou nós antes, todos sim, sabemos, os avós. os nossos avós. Os nossos O meu avós. avô viveu com os pais dele. Ele ia à escola até, era tipo 3 horas de manhã. Isto é 3 gerações atrás. Sim. E nós agora estamos a obrigar as nossas crianças a ficarem imensas horas longe de nós e chegar ali ao final do dia e ainda, olha amor, estás aqui ao pé de mim, mas ainda não é para teres o que tu queres e que Sim. precisas. Não, ainda vais ter de estar mais longe. E depois chega a hora de ir dormir e ir para a cama e também não ficas ao pé de mim. E nunca fica. E Sim. aqueles são os elementos com quem a criança tem de criar o vínculo, com quem ela criou quando nasceu. Sim, exato. E de repente, passado 6 meses, aquele vínculo vai-se. E isto é um choque muito grande para as crianças e não deve ser assim. Agora, aquilo que eu trago também não é, olha, está tudo perdido, pronto, vocês... Exato. Sim. Não, E temos ou vai que nos ser assim para adaptar, não é? À sempre. realidade das pessoas. Primeiro temos de tomar consciência disto, destas ideias que estamos aqui a falar, e depois, ok, então naquilo que é o contexto desta família, como é que podemos satisfazer as necessidades desta criança, mas também ir ao encontro dos valores da família, ir ao encontro daquilo que são as necessidades da família, não é? Porque também têm de providenciar os alimentos e tem de haver dinheiro para se gerirem as coisas, portanto, se calhar ao final do dia também não dá, e dentro daquilo que é a realidade de cada família, perceber como é que se podem encaixar as coisas de forma a que seja tudo o melhor possível. Nunca vai ser perfeito, Sim. vai ser. E a minha ajuda é neste sentido de garantir que as coisas ficam o melhor possível, tendo em conta aquela história, aquela família. E tu trouxeste aqui essa questão muito importante e no meu caso também foi algo que eu fui construindo, que eu não,
quando saí do curso, eu sei que também não é suposto quando nós saímos do curso Sim. sabermos tudo, não é? Mas esta questão de cada família efetivamente ser uma família e aquilo que é uma dinâmica e uma rotina de uma família não é noutra e não é julgável, no sentido em que eu percebo que tenho as minhas crenças e acredito em determinadas coisas com base naquilo que vivi e isso é válido. Como é que eu vou colocar isso na forma como eu lido com as outras famílias é que eu tenho que controlar e que gerir e que filtrar de alguma forma, porque o que eu sentia muitas vezes é que para mim havia uma forma específica de educar enquanto família, porque foi aquilo que eu vivi, e tudo o que saísse daí não estava bem feito. E portanto isso tinha depois aqueles resultados em, por exemplo, miúdos que não conseguia controlar ou o que quer que fosse, não é? E eu tive que fazer este trabalho e foi muito curioso que o dia em que eu percebi e abri a minha consciência para perceber que as coisas não eram taxativas foi, já não sei a que propósito, eu acho que falava com a minha mãe por causa dos miúdos de comerem ou não comerem, todas aquelas guerras da refeição, e eu sempre vi a minha mãe como uma pessoa que não era autoritária, mas era assertiva, portanto as coisas aconteciam naquele registro e era suposto acontecer, e eu disse, então, mas como é que tu fazias quando eu chegava a casa e não comia a sopa? Então não comias? Como assim? Não comia a sopa? Não me obrigavas a comer a sopa? Claro que não. Era naquelas horas, nas poucas horas que eu estava contigo, que eu ia entrar numa guerra contigo. Nem pensar. Se não comesse, não comias, andava para a frente e vamos seguir o caminho. Pá, e aquilo foi um choque. Porque eu pensei, peraí, o modelo que eu tinha que ser assim, e era assertivo, e era dentro destes limites. E afinal, estes limites não são sempre iguais e há momentos em que é preciso dar prioridade a outras coisas. Isto mudou, de facto, a minha forma de ver não só a educação enquanto pai e mãe, não é? Mas a forma como eu também olhava para os meus pais e depois aplicava, obviamente, e julgava de alguma forma aquilo que eram as dinâmicas das famílias. E percebi que não era sempre assim, que não havia certo nem errado. Claro que há linhas orientadoras e nós sabemos o que é que pode resultar melhor, não é? E estratégias que se podem aplicar mais ou menos, mas não havia algo muito específico e taxativo como bom ou como mau. E eu acho que quando nós percebemos isso e temos noção que cada família é uma família e que as dinâmicas nunca vão ser iguais, nem vão ser iguais a um grupo de crianças numa sala de aula, nem vão ser iguais de família para família, nós conseguimos pelo menos não julgar tanto, nem a colocar-nos num papel em que eu vou-te ensinar como é que é porque tu não estás a perceber e conseguimos respeitar, não é? Eu acho que isso também tem impacto na maneira como nós tratamos as famílias. Tem mesmo, sim. E essa questão do não julgamento é também uma parte, um braço da parentalidade consciente muito importante, que é uma coisa que, enquanto sociedade, nós temos naturalmente, é o julgar, porque também nos ajuda, o julgamento também nos quer ajudar, mas às vezes condiciona muitas coisas. E também foi algo que eu vim a explorar e a desconstruir, não é? Até que ponto é que eu estou a julgar e até que ponto é que eu consigo ajudar de facto. E passar a ter uma perspectiva mais curiosa sobre as coisas, e que é este o convite que a parentalidade consciente faz, procura não julgar, procura ser curioso. E isto em relação a tudo. À família, à criança, aos pais. Qual é a história desta mãe que me está a dizer que o filho, quando chega à casa, tem de ir fazer os trabalhos de casa? Não é? Que raio de mãe, que pessoa é esta, que terrível, que falta de conhecimento, por amor de Deus. Não é? Que história que está aqui por trás que faz com que esta pessoa me diga isto assim? Uau! E também deixar-me-nos um bocadinho deslumbrar, que é bom, não é? Este deslumbramento que vem da curiosidade. Uau, claro que a história desta pessoa faz com que ela seja assim. E depois passar isto a esta pessoa é tão bom. É um presente que eu trago às famílias, não é? Cada pessoa que eu consigo com ela desconstruir e olhar para trás e ver só, este é o teu caminho, isto foi o que te aconteceu. E podermos trocar isto, a pessoa perceber-se isto, é também um alívio bom. Então o não julgamento tem aqui uma função muito boa, muito saudável no meu trabalho e depois dentro das pessoas a quem eu levo isto, não é? E saber que isso existe, não é? Que nós vamos sempre julgar, como tu dizias, isto está inato, não é? Nós temos um sentido crítico e nós temos aquilo que construímos e as crenças que temos é de facto perceber quando é que podemos ou não... É que a palavra está sempre associada a um lado muito negativo. Não é? Sim. Porque efetivamente ajuda a identificar, claro, não é? Ajuda a identificar. Sim. Lá em casa havia uma cena muito, e é curioso, hoje, depois de trabalhado isto em psicoterapia, de termos entendido aqui um bocado a dinâmica, por exemplo, da comida. A comida era uma dinâmica muito distinta entre todas, porque a minha irmã do meio comia para sobreviver, já eu comia qualquer coisa. Quando nasceu a mais nova, carregou ainda mais esta dinâmica da alimentação, porque ela não comia nada, quando acordava
vomitava, aquilo era uma tragédia sempre. Então aquilo passou a ser um momento ansioso e não um momento sim. de partilha. Sempre que nós queríamos despachar-nos para ir a algum lado ou alguma situação, aquilo era trágico, porque nós acabávamos ou por não ir, então passou a ser um momento de ansiedade. Sim. E eu lembro-me que a do meio era capaz de ficar o dia inteiro a comer o mesmo prato, então eu já tinha vontade de comer o meu e o dela só para ela não estar ali. Sim. E foi muitas vezes o que acontecia. Então, Ah. não é por isso que não é por acaso que eu tenho compulsão alimentar. E a mais nova não comia nada simplesmente. E então cada vez, eu lembro que aquilo que carregava uma ansiedade muito grande, que depois nunca foi vista nem trabalhada, percebes? Pois. Mas na verdade havia aqui um bocado esta questão, a do meio ficava de castigo para comer, porque não gostava de comer nada e era capaz, ela fazia uma cena ótima que era, punha tudo na A boca bola. e selecionava só o que ela queria. Ah, sim, conseguia. Eu tinha essa capacidade. Já a mais nova era uma tragédia, porque ela nem um copo de leite Pois. comia. E então a aquilo alimentação é era uma coisa pavoroso. muito, não é? É um fator, tu também agora que trabalhas mais com famílias, é um fator muito importante. Mas, por exemplo, que estratégia É. aqui, com 3 pessoas diferentes, não é? Que trarias? Eu diria que era preciso mesmo parar e olhar para a questão. E há aquilo que eu penso que as gerações do passado não faziam muito, que era falar com as crianças sobre os motivos delas. A voz da criança não era ouvida e esta é uma das grandes estratégias desde as situações mais pequeninas às mais profundas. É, o que é que podemos fazer? Como é que pode ser? Falar com curiosidade com a criança sobre, olha, isto está-se a passar assim, como é que podemos fazer? Mas isto também é uma coisa muito específica que eu diria que nesse caso os teus pais iriam beneficiar de ter a minha ajuda. Porque eu ia ter mesmo de ver que valores é que estão por trás das decisões dos teus pais, a partir de que fundamento é que os teus pais decidem que as 3 têm de comer ao mesmo tempo, à mesma hora, as mesmas coisas ou não. Portanto, há aqui muitos fatores muito diferentes que condicionam esta circunstância. E eu ia ter de desconstruir com eles isso tudo, olhar para as coisas e depois haver aqui mais partilha, isso definitivamente, com as crianças sobre o que é que está por detrás disto. Porque também há uma coisa que é muito interessante que eu gosto de trazer, que é, as emoções são contagiosas. E no fundo, a tua irmã do meio, eu acho que foi a primeira a contagiar, a criar esta emoção de associar a alimentação à ansiedade. E a mais nova já foi contagiada por isto de tal maneira que já nem pega na comida. E ela contagiou toda a gente, porque entretanto os vossos pais e tu, já toda a gente andava ali ansiosíssima com aquela hora, com a hora das refeições. Cada hora da refeição era um momento de ansiedade, era a emoção associada àquele momento. E para que isso deixe de existir, era preciso que nós olhássemos para as crianças e perceber, ok, esta hora está a ser para ti de ansiedade, e eu iria primeiro à tua irmã do meio, porque pelos vistos acho que foi a que iniciou isto, e depois a partir daí perceber o que é que se passa, como é que podemos fazer para ser diferente, de que maneira é que poderemos fazer para ser diferente. Claro que não é deixar isto em aberto à criança, porque as crianças muitas vezes não têm a experiência que nós enquanto adultos, mas talvez sugerir coisas como, será que é por ser leite logo de manhã? O leite não é a bebida que te sabe bem, então vamos aqui tentar outra bebida. Mas os vossos pais provavelmente já tinham sentimentos e emoções associadas àquele momento que as crianças sentem naturalmente. E já há uma tensão, mesmo que fosse levar a fruta para a mesa, já há aquele estado emocional que está no corpo e não está nas palavras. E que ia ter de ser trabalhado. E pronto, e aí eu iria ajudar para haver essa leveza nesses momentos. Tu falaste agora também de uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é esta questão da voz, não é? Eu acho que às vezes as pessoas, das crianças, eu acho que às vezes as pessoas também confundem a questão de dar voz de ser a decisão. E dar voz e perceber aquilo que eles estão a sentir não é necessariamente dar-lhes o poder da decisão, nem dar-lhes poder de nada, nem sequer ir muitas vezes ao encontro daquilo que eles querem. É de facto perceber, porque a relação cria-se aí. O que eles e é precisam... perguntar o que é que estão a sentir, não é? Tipo, que às vezes não está a chorar só porque quer ser chato. E depois quando... e o que é que tu fazes com essa informação? Porque eu posso ser... Eu lido muitas vezes com a questão de eu estou triste porque quero o meu pai. Eu percebo isso. E o que eu posso dizer é isso mesmo. Eu percebo que tu queiras estar com o teu pai, eu percebo que tu gostes de estar com o teu pai, nós gostamos e temos saudades das pessoas que mais gostamos, mas agora não dá para estar com o pai porque estamos E a partir daqui, o outro lado. Ok, então como é que eu posso ajudar a estruturar esta gestão de tempo?
Nós, Sim. como eles, estou com crianças com 3, 4 anos, portanto, não posso dar ali uma questão temporal muito abstrata, vou fazendo por rotinas, não é? Vamos brincar, depois vamos almoçar, depois vamos dormir, depois lanchamos e o pai vem a seguir. E Exato. de repente são 2, 3, 4 coisas que nós temos que fazer e vamos contando e vamos gerindo. E a verdade é que isto é de facto um trabalho que leva tempo e que desgasta no sentido em que emocionalmente os adultos têm que estar disponíveis para isto, sem dúvida, ainda que eu continuo a dizer que os que são pagos para isto como profissão têm essa obrigação, portanto eu posso aceitar que as famílias nem sempre tenham, mas os educadores, que é aquilo que me diz mais diretamente, têm efetivamente que procurar, se não conseguem, estratégias para gerir essas emoções e estar disponíveis para isso, porque é para isso que lá estamos. E eles conseguem depois ter essa capacidade ao longo do tempo ao ponto de deixar de ser necessário, não é? Já tenho crianças que dizem, eu estou Sim. triste porque queria estar com o meu pai. Ok, eu percebo que tu querias estar com o teu pai. Eu já não preciso de gerir o outro lado de quanto tempo é que vamos estar, qual é que... Porque ele já vai antecipar isso, porque já percebe e já consegue E já gerir está bem isso. com o que sente. Sim, sim. Porque- E isso é importante, se nós não os É. ouvirmos e não tivermos e de facto é incrível quando nós temos essa disponibilidade de ouvir aquilo que eles têm, aquilo que efetivamente eles sentem. Sim. Porque o que nós fazemos quando os vemos chorar ou pronto, eu percebo, estás triste, mas Uhum. nós não os ouvimos sobre o que é que eles estão efetivamente ou o que é que está a provocar aquilo. E Uhum. quando nós percebemos, muitas das vezes até conseguimos resolver no imediato e não deixar que aquela tristeza seja só uma tristeza que vai Sim. ficar até ao final do dia, porque vai ficar mesmo que ele não volte a chorar. Vai lá E ficar. muitas vezes contamina tudo. Temos Sim. aquelas crianças, por exemplo, não é, que estão tristes porque têm saudades do pai, mas começam a bater nos amigos. Sim. E este é o comportamento que vem da necessidade. E se nós não formos ler esta necessidade que está por trás deste comportamento, vamos só estar, é sempre a mesma coisa, o João é sempre o mesmo a bater, estás sempre a bater, tens de parar com isso. E vamos associar, e aquela criança vai internamente associar que o que ela sente leva a ter este comportamento e ela é esta pessoa. Sim. Eu sou esta pessoa que bate. Então, eu, quando estou a sentir saudades, eu bato. Sim. Então, quando eu for mais velho e eu sentir saudade da minha mulher, eu vou-lhe bater. Sim. Porque Sim, é o a caminho, associação. Sim. a associação que a pessoa vai fazer, inconsciente, Sim. claro. Então, depois, se nós não trabalharmos isto com a criança, se nós não reconhecemos e só associamos assim, esta é a consequência. Se nós formos reconhecer e dizer, será que tu estás assim, tu bateste no António porque tens saudades do teu pai, é isso? Vamos ali tentar descobrir. E isto é o dar voz à criança. Sim. Dar-lhe voz dando-lhe as palavras. Sim. Porque às Isso vezes também é ela não as importante. tem. Sim. Porque também há essa ilusão. Não sei se sentes isso. Mas o que é que tens? Com miúdo é que tem que... Mas o que é que tu tens? Como é que ele Diz-me, vai- o que é que se passa? O que é que estás a sentir? Ele, estou cheio de raiva. Sim. E porque o António tirou-me o brinquedo. E não é porque o António tirou o brinquedo. É porque o João tem saudades do pai. Sim. Que é o que está lá de fundo. Mas Sim, não sim, foi sim. visto. Então nós, enquanto adultos, mais uma vez, nós temos a nossa bagagem, que é o que estamos cá há mais tempo, e temos uma forma de ler as coisas diferentes. E sabemos as circunstâncias de cada criança. Porque se calhar aqueles pais são separados, e é normal que na semana da mãe o João tenha mais saudades do pai. Então se calhar... E isto também não é um processo, felizmente, enquanto seres Sim. humanos, muito tão difícil assim de ser feito. Só é preciso estarmos abertos para ver. Disponíveis. Sim. E é, na verdade, ter empatia. Pois, eu estava a pensar nessa... Porque nós, quando nós vemos um adulto a sofrer, nós temos empatia. E vamos acolhê-lo. Uhum. Porque quando é um miúdo, não temos Não essa fazemos. capacidade. Isso é... Eu lembro-me que nós não vinhamos num registro muito comunicativo enquanto família. Mas depois, quando a minha irmã teve um filho, para mim foi brutal. A primeira vez que eu a vi comunicar com ele de forma ativa, do género, olha, eu compreendo que estejas triste, mas neste momento não há outra maneira de conseguirmos resolver isto. Eu lembro, aquilo emocionou-me, estás a perceber? Porque era mesmo... Primeiro foi dar validade àquilo que ele estava a sentir, né? E depois foi, de repente, havia uma forma completamente diferente de fazer aquilo com dignidade. E eu achei aquilo É verdade. Pois é. incrível, não é? E hoje em dia faz com que ele seja um miúdo com 10 anos, mas que ele sabe expressar o que está a sentir. Como é óbvio que vai ter comportamentos de resistência e outras coisas quaisquer que são completamente, na minha opinião, saudáveis. Naturais e saudáveis. Mas eu fico mesmo fascinada quando vejo os miúdos que conseguem expressar, porque isso é sinal de que eles tiveram um acolhimento, não é? A saber ouvir isto, não é? Ele é assim porque é assim. Não, coitado, porque se tu vis um adulto a chorar, tu não lhe vais dizer que ele é assim porque é assim, não é? Sim. Tu vais lhe dar colo e vais saber acolhê-lo nessa tristeza. Uhum. Eu fico sempre... E eu não tenho as bases de pedagogia que vocês têm, não é? Sou curiosa e gosto de observar os miúdos que tenho à volta.
e fico mesmo sempre muito emocionada com essa capacidade, porque eles, na verdade, depois são muito flexíveis e esponjas, eles aprendem com uma facilidade São. e observam muito. Nós gravámos há pouco tempo um episódio com os miúdos e eles sabem te dizer e são muitas vezes atentos às nossas necessidades. Como é que nós às vezes nos esquecemos de ser atentos às deles, Sim, não é? sim, sim. Eu compreendo, deve ser muito difícil. E porque acho que de alguma Mas forma, fico enquanto sociedade, embevecida. criámos essa ideologia Sim, de exigir que eles se sim, comportem de determinada sim, forma. sim. Eu acho que isso depois tem a ver com uma série de fatores, o ritmo com que nós vivemos, nós queremos as O coisas, ritmo, as temos que, necessidades. porque é que essa mãe quer que aquela criança esteja tranquila, porque provavelmente é o tempo em que ela vai descansar também enquanto Exato. Pois. profissional e percebo. enquanto mãe, não é? Não, eu a organizar o dia, fazer gestão É, das coisas todas Exato, que tenho a fazer, não é difícil. e nós a de vida é muito facto, e difícil. basta pensar, eu penso muitas vezes em mim, quando chego a casa e de um dia de trabalho, penso, agora vou-me deitar no sofá, estou tranquila, e penso nas outras pessoas todas que têm filhos e que têm que dar resposta a, verdade. não é? Às E eu, vezes penso eu consigo perceber, Eu não é? também penso. Mas Às eu vezes acho penso que, nisso. Ai, claro que sim. Como é que eles às vezes chegam a casa e têm 3 miúdos para dar atenção? Não é É. um, são 3. portanto, é normal que nós precisemos de Em estratégias. idades diferentes, com necessidades diferentes, não é? Eu Sim. penso muito nisso na minha irmã. E com Tipo, uma pessoa relação chega que é à casa, diferente. tipo, rota, e tu Sim. tens- Sim. Tens mais 2 seres que têm necessidades e que estão dependentes de ti. Sim. E é por isso que eu senti que o que eu faço é tão necessário. É, Porque é isso tudo que estás É a mesmo. dizer e ainda sem bases nenhumas para conhecimento. perceber aquilo, para gerir aquilo, Sim. sem perceber que a regra que vais aplicar com um filho não funciona faz com o sentido outro. nenhum para o outro. Exato. Isto é muito complicado e é preciso haver aqui alguma aprendizagem sobre isso. Sim. Temos de nos ajudar uns aos outros. Bolas. Sim, O tempo sim. já avançou, não é? Há outras questões que podem ser respondidas Sim, e não há problema sim. nenhum em pedir ajuda, não é? De entender, tipo, de ter Pelo mais contrário, a visão estratégia. devia ser ao contrário, de ainda bem que, de alguma forma, vou dizer assim, criámos esta profissão, não é? E temos Sim. alguém que nos vai poder Eu ajudar acho muito fixe. nesta Acho questão da muito- parentalidade. Não estava Sim. nada descoberta para. Na verdade, é um Uhum. tutor, não é? Sim, pode-se dizer isso. Sim. E o Um facto de dia. ir a casa e poder ajudar na estratégia e entender a dinâmica, eu acho que é Eu, incrível. eu gosto particularmente disso, apesar de eu faço online e presencial. Sim. Mas eu gosto particularmente de conhecer as crianças, porque às Sim. vezes estou no online e posso não estar a dar a melhor estratégia para aquela criança. Uhum. Apesar de também ser muito giro. Mas Tenho é um exercício de famílias. vulnerabilidade gigantesco, não é? As famílias Ah. acolherem essa. Sim, pode-se dizer que sim. Mas é como vocês também estavam a dizer, não é? Esta pessoa está aqui para nos guiar para o Uhum. melhor, por isso é Eu acho só muito bom, giro. se for visto assim. Não é? Sim. Sim. Oh, lá está a curiosidade em vez do julgamento. Sim, Exato. Até porque quando fazes Ah, online tens a perspectiva dos pais e não da deles. criança. Ou tens da Sim. criança também. Mas consigo Consegues. ganhar uma Sim. perspectiva, porque vamos buscar o passado dos pais, um bocado, não Sim, é? também Para tens as perceber o estratégias para. contexto, Claro. e depois acabo por perceber. Eu até ia dizer, tenho uma família que acompanho que eles estão em Bali, e Uhum. então eles comunicavam comigo sempre online. Sim. E entretanto conhecemos-nos, Uhum. estivemos juntos, e eu e a criança criámos uma conexão gigante, porque eu conhecia-a tão bem, Uhum. eu já sabia quem ela era, não é? Sim, Porque entretanto já curioso. tivemos muitas sessões juntos, Isso é muito não foi logo na primeira sessão que nos conhecemos. Portanto, todas as dinâmicas que eu posso ter têm as suas vantagens e a sua forma de ser. Porque o facto de ter partilhado com os pais tantas vezes, tanta informação, e depois Uhum. chegar àquela 8ª sessão juntos, fez toda a diferença também, Uhum. Sim. em que eu estive junto com a criança. Sim. Pronto. Isso agora trouxe-me aqui uma questão. De que forma é que as crianças também sentem que tu estás nesse trabalho de ajuda, não é? Ou seja, como um parceiro delas, não é? Sim. Porque eu acredito que eles consigam sentir isso, porque eles percebem. Para já, as crianças têm uma ideia dos adultos muitas das vezes. Sim. Eu sentia isso quando às vezes me deitava no chão ou fazia qualquer coisa que eles não estavam à espera e havia miúdos que ficavam muito estranhos. Tipo, o que é isto? O que é que passa? Sim. Perdeu Tu a és um cabeça. adulto, o que é que estás a fazer? Exato. E portanto, isso eu percebia que aquela era a imagem que eu estava Isso é a muito passar giro. de ser um adulto e de ter ali Hum. um papel que não era igual ao deles, não é? E eu comecei, e eles têm muita noção e hoje em dia eu percebo, a maneira como eles falam comigo não tem nada a ver com há 5 anos atrás, porque a minha postura não é a mesma, porque a forma como Sim. eu sou enquanto educadora não é igual. E eu acredito que as crianças das famílias que tu acompanhas também te acabem por ver ali como alguém que vai ajudar, não sei, fiquei Sim, agora a eles pensar nisso. veem muito como uma amiga. Eu sou uma amiga da família que Sim. está com eles, porque também é difícil perceber o que é que esta pessoa está aqui a Claro. fazer. Uhum. Há alguns pais que tentam explicar mais, tipo, olha, a Catarina ajuda o pai e a mãe para nós nos darmos todos melhor cá em casa. Sim. Ou não, a Catarina é uma amiga, está aqui, vem fazer uns jogos connosco, porque vamos aqui saber mais sobre as emoções. E pronto, e depois naquelas dinâmicas que nós fazemos juntos, eles
acabam por ter uma relação Claro. saudável comigo, não é? Sim. Naturalmente, Sim. felizmente, acaba por correr tudo de forma muito interessante. Já tive pais que disseram mesmo, olha, a Catarina está a ajudar-nos para te educar melhor, por isso vamos ter aqui esta sessão e tu vais conhecer e não sei o quê. E a criança depois, isto foi um casal que eu já acompanhei há bastante tempo, depois deram-me o feedback que houve um dia em que as coisas não correram bem e o miúdo a certa altura foi ter com os pais e disse: a Catarina não te está a conseguir ajudar. Isso é maravilhoso. Sim. Mas é incrível a noção, não é? Que ele tem. Que ele tem, sim. Mas pronto, depois no final ele Sim. achou que eu já estava a conseguir, ok? Mas é muito giro, tem essa perspectiva, não é? Não deixa de ser um elemento estranho à família que de repente entra ali Sim. e vai influenciar a dinâmica e até que se Uhum. veja resultados, não é? Sim, E em sim. muitos casos até os resultados ou mesmo as estratégias vão fugir àquilo que é a rotina, né? Porque por isso é que estás lá e vai à dinâmica e pode ali criar algum choque também. Até à umas sim, fases sim. de resistência, Sim. No entanto, quando estou junto com eles, eu tento logo trazer alguma recursos interessantes logo para as dinâmicas, Claro, do género sim. falar do cérebro com todos, porque é uma coisa que as crianças... o cérebro é uma coisa super acessível, que é relativamente fácil, se for simplificado, as Sim. crianças percebem, e é logo um recurso muito bom, porque temos a nossa amígdala, que é o que Sim. nos faz entrar na birra de repente e fazer uma dinâmica primeira com uma criança, desde os 4 anos já posso fazer, vai logo dar um recurso à família que vai fazer com que tudo seja diferente a partir dali. Porque a partir daquele momento em que eu tive aquela ação e que falei do cérebro, quando os pais forem conversar com o filho sobre a birra que aconteceu, eles vão poder falar do cérebro do que nunca falaram antes. Sim. E já não é um conceito tão vago, não é? Porque Sim. assim é aquilo. Eles conseguem dar nomes, conseguem ter um. Sim, isso. Não nos podemos esquecer que faz parte do processo de aprendizagem os desafios. Claro. Sim, Claro. sim. As birras vão ter de acontecer para eles depois descobrirem como é que se faz melhor aquilo. Eu acho que é se também gera uma melhor. idealização de hoje em dia, que é é achar que não perfeito. há. Impossível. Se Não. nasce e aquilo vai e vai Exato. seguindo de uma forma super natural e pronto. A tal coisa de vão-se criando e vão, não é? Eu acho que há um bocado dessa idealização ao mesmo sim, tempo. total. Apesar de termos cada vez mais informação, acho que acabamos por ter esta vontade de que tudo corra de uma forma muito normal e típica. Sim, E nem diria apesar de, eu diria que porque Uhum. Ok. temos esta informação toda hoje em dia, as Achamos. pessoas acham que vão ser perfeitas. E vai logo, desde o momento em que o bebê nasce, uau, aqui todo um conhecimento incrível que me vai ser extremamente alinhada Sim, e sim, perfeita percebo. na parentalidade. E não é assim. Os desafios têm mesmo de vir. Foi assim na minha história, é assim na história das pessoas que eu ajudo, é assim nas histórias de toda a gente. Sim, sim. Se não Nada esses como desafios não dá vir- para adaptar estratégia nenhuma, não é? Sim. Vai se errar muito, eu acho que a partida é uma coisa, já não sei quem é que diz isto, mas eu acho que é uma amiga minha a brincar que diz: o teu filho vai estar estragado. Como todos nós. Mas é brincar neste sentido, que é tipo, ninguém vai fazer nada perfeito, como é Não. óbvio, não é? E vais ter que adaptar as estratégias, porque não. E recorrer a É. estas metodologias e estas estratégias e este apoio não é para tornar nem a parentalidade, nem a infância e o desenvolvimento perfeitos, porque nunca vão ser. Não, de É mesmo todo. só para tentar que seja o mais adequado possível Sim. e bom para todos, não é? E pode Sabe, de facto entrar ser nesses melhor extremos. e mais saudável, porque há muita coisa que se torna pouco saudável. E depois temos adultos com adições Uhum. ou com aquelas ansiedades e todas essas questões de Mais saúde difíceis. até, Sim, que não havia necessidade se as bases tivessem sido dadas de outra forma. sim. A ideia é que seja saudável, não é que seja perfeito. Exato. Uhum. É Eu essa. gosto dessa. Com flexibilidade e frase, sim. estrutura para se poder ir adaptando E com uma palavra que consoante as tu necessidades. não é? usaste há bocado e que eu nunca tinha usado neste contexto, que é a dignidade. É a dignidade. Sim. O facto de ser digno para todos os envolvidos e de ir ao encontro daquilo Eu que é penso muito efetivamente. nesse exemplo porque eu acho que nós, com um adulto, temos maior dignidade do que Temos, um temos. miúdo. Porque tu tens Posso um estar a adulto ser numa injusta, consideração que não mas- tens uma criança. Mas como é pequena. uma pessoa que te vai responder de tu para tu, acho que a tua dignidade é maior. Sim. Porque eu dou sempre esse exemplo. Porque se exige um miúdo que ele se acalme se ele não sabe fazê-lo sozinho. E isso eu também percebo que tem a ver com este conceito, lá está, da infância e da criança, que nós tendemos a melhorar cada vez mais e a ter mais consciência, não é? Porque antigamente era o que tu
Era uma questão hierárquica. Sim. Não opinas porque, não é? Sim. Que hierarquicamente és inferior. Isto era uma questão de família, era uma questão Sim. de educação, do país. Valores. Sim, sim. Tinha mesmo. E hoje em dia nós percebemos que não faz muito sentido ser assim. Portanto, mais ainda ter essa noção da dignidade daquilo que são os intervenientes. Eu gostei muito, aprendi imenso. Foi muito bom. Obrigada. Que bom. Muito obrigada por teres aceito o convite Sim. e trazeres este tema mais a descoberto, porque eu própria não percebia o intuito da base, tinha alguma dificuldade em perceber a diferença entre positiva e consciente. Ok. E eu acho que foi muito Conseguiste interessante, perceber? Que é muito Muito importante, interessante. que é muito trazer importante. É. sim. desmontar esses conceitos que eu não tinha despertado para isso. E tu aqui trouxeste-me este lado, claro que para mim é muito mais presente, a questão da Sim. parentalidade consciente, e já estou muito mais dentro do tema por razões óbvias, mas esta questão de incluí-lo mais como metodologia de apoio àquilo que são os desafios que nós às vezes temos e que precisamos de ajudar não só as crianças como as famílias, essencialmente, não é? Ou seja, quando nós temos e há bocado eu partilhava que dizia que tudo o que era pedagógico eu tinha feito, e de que forma é que a partir daí se continua a haver uma questão que eu não consigo ajudar em sala, de que forma é que a parentalidade consciente e educadores como tu que fazem este trabalho podem ser uma ajuda e um apoio e funcionar como uma recomendação no fundo para que os pais vão tendo noção que há esta estratégia, é como em todas as sugestões que nós fazemos, podem ser aceitos ou não, podem seguir ou não, mas pelo menos começarmos enquanto comunidade educativa a perceber que educadores dentro da parentalidade consciente podem ajudar-nos nesta questão da educação, a apoiar aquilo que é a educação que nós fazemos em sala, Sim. não é? Fora da sala. Fora da Nas sala. salas E das dar casas. exatamente, nas salas Em das casa. casas. E dar Eu estas adoro o conceito. estratégias Também. e dar estas estratégias que eu continuo e eu já partilhei contigo, que eu não tenho, não é? Porque eu não estou dentro das casas das pessoas. Sim, nem E tens vocês de vão ter. ter esse. Exato. Tu, enquanto profissional, dentro de uma sala com um grupo de crianças, tens as tuas capacidades, estratégias e Sim. princípios que te guiam, Sim. tudo bem, ótimo. Agora, há um lado que é o das famílias que está muito descuidado e é por isso que eu senti esta necessidade gigante de ir guiar estas pessoas. Precisam disto. Portanto, vou passar a recomendar de certeza. Obrigada. E não sei se não vou falar à minha equipa sobre isto também, para Eu nós acho que é estarmos mais interessante. disponíveis. Também Sim, faço sim. workshops em escolas É e isso que instituições. eu acho que sim, eu acho que isso é Instituições, associações ou escolas, Faço. sigam a página da Catarina. Obrigada. E invistam mais neste tipo de conhecimento que eu acho que é mesmo interessante. E para nos ajudarmos a todos neste Sim. desenvolvimento. Faz muito parte do que é a possibilidade de terapia para as nossas crianças e para os nossos adultos também. Sim. É isso mesmo. É isso. Está muito enquadrado no vosso podcast. Pois está é. bem? Totalmente enquadrado, obrigada. Obrigada obrigada. eu pelo convite. Muito obrigada. Adorei Obrigada. conhecer-vos. A Inês eu já Obrigada. conhecia, não conhecia tanto. Mas adorei. Muito obrigada. Então, Sigam-nos nas redes sociais. sim, sigam também a Catarina e a página que ela tem, que é muito interessante e tem sempre conteúdos muito, muito interessantes e que colocam ali também a pensar e em reflexão. Como é que se chama a tua página? Catarina Pedro _CP. Ok. E subscreva o canal, Sim, ativem as notificações no Spotify. comenta Sim, mandem-nos mensagem com as vossas opiniões e sugestões. e digam-nos. Se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos! Beijinhos, obrigada. Foi muito, muito bom! Obrigada. Que Eu giro. não conhecia mesmo a diferença entre positivo e consciente, achava que era muito bom. E a